Rapsódia de Realidades, 9 de abril, Pastor Cris Oiaquilome. Cristo é a rocha. E também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. O Senhor Jesus fez a declaração notável em nossa escritura temática acima, em resposta à incrível revelação reveladora de Pedro sobre a identidade do Mestre como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muitos interpretaram mal o que o Mestre quis dizer quando disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Alguns especularam que Jesus estava se referindo à revelação de Pedro sobre Jesus ser o Cristo. Mas não, ele não estava se referindo à revelação de Pedro. O Mestre foi sucinto em sua comunicação. Ele não disse: Pedro, mediante a revelação de que sou o Cristo, edificarei a minha igreja. Em vez disso, o que ele disse em essência foi: construirei a minha igreja em Cristo. Cristo é a rocha. Para esclarecer isso ainda mais, é importante seguir e compreender certas nuances proféticas da Bíblia. Por exemplo, em Mateus 22, 41 ao 46, Jesus perguntou aos fariseus sobre a sua compreensão do Messias, e eles responderam que Cristo era o filho de Davi. Então ele lhes perguntou: se o Messias era filho de Davi, por que Davi se dirigiu a ele como Senhor? Então ele citou o que Davi disse no Salmo 110, 1. O Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Em Efésios 5:1, somos admoestados a sermos imitadores de Deus como seus filhos amados. Devemos imitar seu espírito quieto, gentil, amoroso e compassivo. Isso é fácil, porque temos sua vida e natureza em nós. Portanto, podemos falar e amar como ele e caminhar com absoluta maestria e domínio na terra. Ao ler várias outras partes das Escrituras, você observará onde Davi se referiu ao Senhor como a rocha. Em 2 Samuel 22:1, por exemplo, ele falou ao Senhor, expressando gratidão pela libertação de todos os seus inimigos, incluindo Saul. Ele declarou: o Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza e o meu libertador. 2 Samuel 22:2. Então, no Salmo 18:2, ele disse: o Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, a minha força. No versículo 46, ele continua: o Senhor vive, bendita seja a minha rocha, seja exaltado o Deus da minha salvação. Salmo 18:46. Em essência, Cristo é o fundamento da igreja, ele é a rocha. 1 Coríntios 10:4 afirma claramente: e aquela rocha era Cristo. A igreja não se baseia na revelação de Pedro, permanece inabalável na rocha, Cristo Jesus. Aleluia! Orem comigo. Querido Pai, agradeço-te pela revelação de que a igreja está construída sobre Cristo, a rocha sólida. Permaneço firme neste fundamento, ancorado na verdade imutável, inabalável, resoluta, firme, constante e inabalável de Cristo. A igreja está marchando, progredindo, estabelecendo a sua vontade na terra e nos corações dos homens. Em nome de Jesus, amém. Versículos para meditação. Salmo 18:2. O Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza, é o meu libertador, meu Deus, minha força, em quem confiarei. Meu escudo é a trombeta da minha salvação, é a minha torre alta. 1 Coríntios 10:4. E todos beberam a mesma bebida espiritual dada sobrenaturalmente, pois eles beberam de uma rocha espiritual que os seguia, produzida pelo poder exclusivo do próprio Deus, sem instrumentalidade natural, e a rocha era Cristo. Salmo 18:31. Quem é Deus senão o Senhor? Ou quem é a rocha, salvo o nosso Deus? Sejamos praticantes da palavra.